Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Anderson, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Quero apresentar para vocês essa maravilhosa obra, O Evangelista, Melhor Amigo do Pastor. Esse livro é produzido pela editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O autor deste livro é James O. Davis. Ele possui o prefácio de Robert Coleman. Olha só, ele possui uma capa brochura muito bonita. Olha só, com uma igreja ao fundo, aí mostra um pasto com algumas ovelhas. É uma capa interessante, bastante bonita. Esse livro possui 223 páginas. Aqui atrás fala algumas coisas sobre o autor. Vou ler apenas um pedaço para vocês. Diz que James O. Davis é presidente e fundador da Cut Edge Internacional. Ele tem liderado ministérios evangelísticos nos 5 continentes e em mais de 25 países e em mais de 500 igrejas locais diferentes. Atualmente, serve como representante dos evangelistas nacionais para as Assembleias de Deus norte-americanas e lidera um ministério evangelístico de tempo integral, alguém com experiência na área do evangelismo e um preparador de evangelistas, ou seja, ele tem experiência e autoridade para escrever acerca desse assunto. Eu procurei um livro que falasse sobre o ministério, o qual eu tenho chamado, que é Ministério de Evangelista, e Deus me fez encontrar essa maravilhosa obra que edificou muito o meu ministério. Mas ela não é indicada apenas para evangelistas, nem apenas para pastores, mas para todos aqueles que amam ganhar almas para o reino de Deus, amam realizar a obra evangelística, em que você vai encontrar aqui uma ficha catalográfica à sua esquerda, com a letra bastante pequena, né? Aqui uma dedicatória, mas à frente ele vai citar Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que é o texto-chave para os ministérios, dons ministeriais na Bíblia, onde fala sobre Jesus, dizendo, Paulo diz que ele mesmo deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O índice, ele começa aqui apresentando um prefácio, agradecimentos e introdução. Em seguida, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser dividida em 5 capítulos. O primeiro fala sobre o passado do evangelista, o segundo sobre os princípios do evangelismo, o terceiro sobre o propósito do evangelista, o quarto sobre as figuras do evangelista e o quinto sobre a pessoa do evangelista. A segunda parte fala sobre a construção do ministério do evangelista. Fala sobre, no capítulo 6 aqui, que é a primeira parte da construção, sobre a vida de oração do evangelista. O capítulo 7 fala sobre as fases do evangelista. O 8 sobre as prioridades do evangelista. O 9 sobre o pastor evangelista. E o 10º sobre os aspectos práticos do evangelismo. A terceira parte é a expansão ministerial, falando sobre os preparativos para o evangelismo. O batismo pentecostal e o evangelista. E o 13º capítulo fala sobre a pregação do evangelista. Conclusão, em seguida a bibliografia. Esse livro maravilhoso, ele possui uma letra tamanho médio, uma letra de boa leitura, porque ela tem um preto bem forte, assim, tipo negrito, então facilita, a nossa leitura, não cansa, o papel é branco, isso ajuda muito. Aqui temos aqui um prefácio, onde diz que, falando sobre homens e mulheres que trabalham nessa área de evangelismo, dizem que eles cumprem um papel vital na missão da igreja, tanto em proclamar o evangelho aos perdidos, quanto em aperfeiçoar os crentes para a tarefa evangelística. Aqui o prefácio de Robert Coleman. Então, os agradecimentos aqui, feito pelo autor. Em seguida, a introdução. Aqui eu marquei algo aqui na introdução, diz que a linha de frente do pentecostalismo é o evangelismo. E é verdade,
lembrarmos de Atos Apóstolos, capítulo número 2, quando o Espírito Santo vem em Pentecoste e batiza os 120 no cenáculo, nós observamos que a primeira coisa que acontece é que o Espírito enche um homem chamado Pedro, o apóstolo, e ele vai trazer uma mensagem evangelística e ganhar diversas almas para o reino de Deus através daquela mensagem. O fundamento do poder de Deus vir sobre a igreja é fazer a igreja ser aperfeiçoada e crescer. Aqui vai falar que esse livro ele tem como resultado para aqueles que estudam aprender a alinhar a igreja local com as leis do Novo Testamento para o evangelismo eficaz, reconhecer e utilizar o evangelista do Novo Testamento, orar com poder, desenvolver a liderança evangelística na igreja local e priorizar o ministério de evangelismo, preparar uma cruzada na igreja local, conduzir os crentes ao batismo no Espírito Santo e criar e entregar mensagens evangelísticas. O livro te ajuda com tudo isso. Aqui tem já o primeiro capítulo, o passado do evangelista, e você vai encontrar durante as folhagens, durante as folhas que você for lendo, das páginas que você for lendo deste livro, você vai encontrar diversos quadros aqui, esses quadros com frases chaves da leitura que você estará realizando. Aqui vai falar sobre alguns evangelistas, dizendo-se Plotz sintetiza o espírito pioneiro de um verdadeiro evangelista pentecostal. Você vai encontrar durante os capítulos vários quadros com frases que vai te remeter àquilo que você está lendo dentro do texto. Igual essa aqui, por exemplo, diz que o pastor local deve proporcionar liderança evangelística antes da realização de uma cruzada na igreja local. Certo? No final de cada capítulo vai ter um questionário, exercícios de evangelismo. Aí vai ter aqui algumas perguntas, aqui tem 5 perguntas aqui, para você estar respondendo, para ver, um teste para ver se você realmente compreendeu, para ver se você realmente memorizou aquilo que for ensinado durante o capítulo. Isso aqui também serve para você utilizar se você for dar uma aula de evangelismo, de missão na sua igreja, você utilizar esse questionário para os seus alunos. Esse livro também traz aqui algo interessante aqui, na página de número 36, olha só esse gráfico que interessante, falando sobre os 5 ministérios baseados em princípios, porque Efésios, no capítulo 4 ali, ele vai dizer que Jesus ele dá 5 dons ministeriais. Aí diz aqui que Cristo deu para governar apóstolos, para guiar profetas, para reunir evangelistas, para guardar pastores e para armazenar mestres. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Tudo isso para a edificação da igreja, para a glória do nome do Senhor. Olha só que quadro interessante. Independente do trabalho do ministro na igreja, o evangelismo será a função principal. A nossa função é ganhar almas para o reino. Não importa se você é um diácono, pastor, presbítero, um missionário, a nossa função é ganhar almas para o reino de Deus. Aqui tem mais um, tem vários outros que você vai encontrar dentro do livro. Eu não vou mostrar todos os artigos para não ficar muito grande esse vídeo. Olha só, o evangelismo quíntuplo, o evangelismo itinerante, ou seja, que é realizado fora da igreja, pelos profetas, pelos apóstolos. A função deles é iluminar a igreja, dar direção, estabelecer a igreja e trazer libertação também à igreja. E os pastores e mestres, qual é a função deles? Aperfeiçoar a igreja, discipular, educar e doutrinar. Olha só, aqui diz que o evangelista, junto com os outros 4 dons ministeriais, deve colocar a igreja local em ordem. Esse livro é um livro maravilhoso que certamente vai edificar a sua vida ministerial, não importa o cargo, a função ou o chamado que você tem. Todos estamos debaixo de uma ordem de Cristo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você quiser adquirir essa obra, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você clicar, entrar e comprar diretamente lá do site da Amazon. Comprando por esse link, você estará abençoando a minha vida
e mantendo esse canal ativo para estar abençoando você. Se você gostou dessa obra, gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para poder, também já vai aí ativando, né, o sininho das notificações para poder receber de primeira mão todos os vídeos que nós temos postado, tanto, né, de indicações de materiais, quanto lives, pregações, ensino bíblico e muito mais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.